a gente se aproxima do carnaval, né, e é uma época de grande exposição, infelizmente, né. Então, o uso do preservativo muitas vezes é deixado de lado, que seria a principal forma da gente prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, né. Mas para a infecção do HIV, a gente tem realmente na rede pública um medicamento que é altamente eficaz para prevenção da infecção. Então, o paciente que é HIV negativo, que entra em contato com o vírus, né, através da relação sexual sem preservativo, através de um companheiro, de uma relação sexual desprotegida com um paciente que é PV-HIV, que vive com a infecção do HIV, né, muitas vezes não sabe, inclusive, né, esse medicamento, ele previne praticamente 100% o risco de transmissão. Esse remédio, que chama Truvada, né, contém 2 antivirais num comprimido só. Então, é um comprimido único, que ele vem pelo SUS, ele é gratuito, né, e existem alguns grupos populacionais que podem ter acesso a esse medicamento, claro, sempre que possível mantendo o uso do preservativo, porque existe risco de transmissão de outras infecções, né, gonorreia, clamídia, a própria hepatite B, que é uma realidade importante aqui no nosso meio, né, a sífilis, que é uma epidemia no mundo todo, mas para a prevenção da infecção do HIV, realmente esse remédio ele é altamente efetivo. Então, existem alguns grupos populacionais que podem ter acesso a esse medicamento, e esses grupos, eles podem realmente solicitar essa medicação nas unidades sanitárias, principalmente aqui, que a gente tem um serviço de atendimento especializado, né, na realidade, conta com uma equipe de enfermagem, um colega clínico que atende lá também, e esse medicamento, tem um farmacêutico também que dispensa, ele pode ser dispensado nessa unidade, principalmente que é a nossa referência do SUS aqui na nossa região, né. Então, esses grupos, normalmente, a gente vê aqui uma incidência maior de infecção nos homens que fazem sexo com outros homens, né, homens gays, bissexuais, pessoas trans, travestis, os próprios profissionais do sexo, né, e também em casais que são sorodiferentes, onde um paciente tem infecção do HIV e outro paciente não é portador, né, o cônjuge. Então, esse medicamento, ele é liberado para uso diário, um comprimido ao dia, né, atinge altas concentrações no sangue, e aí no momento do contato com o vírus HIV, através de uma relação desprotegida, né, quando o vírus chega e entra em contato com o paciente que não tem a infecção do HIV, esse paciente então está protegido com o remédio em função desses altos níveis no sangue e na secreção sexual. Lá nos inícios dos anos 90, o HIV ele era visto como um bicho de 7 cabeças. A senhora, como infectologista, como é que a senhora vê hoje a evolução da doença? Então, o tratamento da infecção do HIV é uma vitória para a saúde pública, para a medicina, para a infectologia. Nunca se viu uma doença infecciosa tratada de forma tão eficaz num período tão curto de tempo, né? Então, foi questão ali de 20, 30 anos que os medicamentos lançados, eles são cada vez mais potentes, com menos eventos adversos, então os pacientes tomam os comprimidos, não tem dor, desconforto, náusea, como eram os remédios mais antigos, né? Não tem nenhuma alteração de fígado, rim, geralmente esses remédios mais novos, eles são muito seguros, tá? Os tratamentos novos, eles começam inclusive com um comprimido ao dia só, em torno de 30, 60, 90 dias, a gente consegue controlar a multiplicação do vírus no sangue, a imunidade sobe, os pacientes têm qualidade de vida, não adoecem, e como eu digo para os meus pacientes aqui, eles podem morrer de velhinho, de cabelo branco, de doença de velhinho, né? Basta ter essa adesão ao tratamento. Doutora, mas é importante frisar que o uso do preservativo tem que acontecer. Sim, com certeza. A principal forma, né, a forma mais indicada, realmente mais barata, mais fácil, mais simples, de acesso também na saúde pública, mais rápido, é o preservativo, né? Só que, infelizmente, a gente sabe que existem algumas situações onde o uso do preservativo ele é deixado de lado, né? Então, por isso, a PrEP, na verdade, ela vem para
acrescentar a profilaxia, né, que é o que a gente chama de algo a mais junto com o preservativo para evitar a transmissão do HIV. Além de tudo, temos os testes rápidos, né? Sim, os testes rápidos, eles estão presentes nas unidades básicas, né, a própria vigilância, né, da cidade também oferece esses testes rápidos, não só para infecção do HIV, mas também para hepatite B, C, sífilis, onde o paciente, então, em 20 a 30 minutos, depois de uma coleta de sangue periférico, fica sabendo ali do resultado positivo ou negativo para a infecção e já é encaminhado, né, para consulta e para demanda de início de tratamento. Esses exames, eles são totalmente sigilosos, né? A população pode ficar bem tranquila em relação a isso. Sim, com certeza. Então, quando o paciente vai à unidade básica, quem faz o teste geralmente é um profissional da saúde, né? E tem um aconselhamento pré-teste, onde se conversa a respeito de como a infecção do HIV progride, qual é a história natural da doença, quais são as opções de terapêutica, né? Então, a gente tem sempre um aconselhamento pré-teste e pós-teste também. E este exame é sigiloso, fica no prontuário do paciente, a gente não tem, né, não é um acesso disponível para todas as unidades, de forma nenhuma.